Diz assim a palavra de Deus: a comunidade cristã. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração primeiro. Põe a mão nessa palavra. Pai amado, Deus querido, abençoe essa mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Pai amado, que através dela nós possamos ser abençoados, fortalecidos pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor hoje. No capítulo 4, versículo 32 de Atos. Você achou? Então diz assim: da multidão dos que creram. Não achou não? Achou? Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Diga agora, Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Glória a Deus. Ou seja, naquele tempo não existia A, B, C ou D, igrejas espalhadas. Todo mundo tinha um só pensamento e um só coração e uma só alma. Glória a Deus. Quer dizer, eles tinham a mesma linha, um padrão, um nível. Amém? Todos pensavam de igual modo. Diferente de hoje, que tem muitos que pregam uma coisa, outros pregam outra coisa. Nós não temos um padrão. É ou não é verdade? Um diz que é certo uma coisa, outro diz que é certo outra coisa, um fala mal do outro, outro fala mal desse, outro diz que é proibido outra coisa, outro diz que é livre fazer tal coisa, e assim nós não temos um entendimento, infelizmente. Glória a Deus. Um diz que a dele é certo, outro diz que a dele é melhor, outro diz que a dele está mais certo, então assim. Diga agora. Quem entendeu isso? Isso às vezes é ruim, porque às vezes traz o que, pessoal? Confusão. Em vez da igreja se fortalecer, ela acaba o quê? Enfraquecendo. É o mesmo. Se a igreja hoje, todos os crentes que creem no Senhor Jesus tivesse só um pensamento, um padrão, como era antigamente, tenho certeza que a igreja seria muito mais forte do que é hoje. Ela seria inabalável. É ou não é verdade? Certamente não teria nem governo que poderia mandar ou aprovar qualquer lei se não fosse de acordo com o que nós viéssemos falar para eles. Não haveria perseguição, porque naquele tempo a igreja estava crescendo de uma maneira surpreendente. Hoje nós temos muitos evangélicos cristãos, nós temos muitos, mas infelizmente a força é muito inferior àquilo que poderia nos dar uma certa segurança. Então hoje nós corremos um certo risco da igreja ela acabar regredindo e leis se formarem de forma que a igreja ela seja coagida, ela seja intimidada.
Glória a Deus. Nós corremos esse risco, mas é por causa principalmente disso, da desunião. Nós não temos um padrão. Diga glória a Deus. Quem entendeu isso? A igreja era muito forte, eram poucas pessoas, mas antigamente era muito forte, até em oração. Por isso vai dizer assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Glória a Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus. E no versículo 34: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Glória a Deus. Olha que ponto que nós chegamos. Hoje tem muitos críticos, é ou não é verdade, que falam mal dos dízimos, das ofertas, e dizem que não é certo, que não é correto, que é errado. Sim ou não? E acabam dizendo que o pastor é isso, que o pastor é aquilo. Às vezes as pessoas dão conta, os pastores, os líderes, por causa que às vezes a obra precisa de um recurso financeiro e ele tem que pedir uma ajuda para a igreja, para arrecadar o valor que precisa para a igreja continuar fazendo o que ela está fazendo, que é a obra de Deus. E quando eles fazem isso, nós fazemos isso, nós somos dados como pessoas que querem tirar das pessoas valores, tirar das pessoas que ela tem, como se o povo fosse a vítima e nós fôssemos o que, pessoal? É a vítima e quem? O agressor, né? Mas não é bem assim. Se nós formos ver o contexto, antigamente não era só uma ofertinha que o povo trazia aos pés dos apóstolos, R$1, R$2, R$3, mas era o que eles tinham, o que eles possuíam. Se eles tinham terrenos, eles vendiam e traziam valor nos pés dos apóstolos. Se era casa, vendia a casa e trazia aos pés dos apóstolos. Se era um valor, trazia aos pés dos apóstolos. E aquele valor que trazia ali do apóstolo, eles distribuíam de uma forma que não tinha ninguém ali que tinha necessidade de alguma coisa. Eles faziam a distribuição, olha, tanto vai para tanto, o fulano lá está precisando disso, vai dar bom para ele, e era distribuído dessa forma. É como o título está falando, uma comunidade cristã. Diga glória a Deus. Um ajuda o outro, um faz o bem com o outro, faz assim. Que antigamente era assim, uma união. É uma verdade. Eu acredito que é baseado nisso que surgiu agora há pouco essas comunidades agora, né? Você já viu na internet? Comunidade cristã. É essa que eles fazem lá, eles unem todo mundo lá, mas eu acho que não é da mesma forma não. Porque naquela forma lá, tinha que vender os terrenos, casa, coisa, para poder trazer para os apóstolos. Daí eles é dividido. Amém? Quem entende isso?
Então isso aqui vai de encontro que muitos pensam em relação à obra de Deus, à igreja. Glória a Deus. A obra precisa, e por isso ela vai ter que fazer o pedido para as pessoas, para pedir recurso, para que ela continue fazendo o que ela está fazendo, que é a continuação, né? É como eu já falei aqui, a obra de Deus, ela é uma... Agora eu lembrei da palavra que uma vez eu esqueci de falar aqui, tentei lembrar, mas não consegui lembrar, e agora eu lembrei. A obra é como se fosse uma engrenagem. Você já viu uma engrenagem? Você sabe o que é uma engrenagem? Não sabe o que é uma engrenagem? Não. A engrenagem é como se fosse a parte de dentro de um motor, aquilo que movimenta lá dentro, aquelas peças, sabe? Uma roda mexe a outra mexe a outra, ativa a outra. Isso é uma engrenagem. Uma peça precisa da outra peça para poder funcionar. Se tiver uma pecinha ali, tudo acaba, tudo se destrói. Tem um desenho que parece que é o Pica-Pau. Ele pega uma chave inglesa e joga lá na engrenagem. Aquela chave trava todo o sistema. Aí dá defeito, aí peça voa para todo lado. Aquilo ali é engrenagem. A obra de Deus, até no comercial lá na televisão, quando passa lá, quando o apóstolo vai entrar no ar, passa lá uma vinheta, uma chamada que eles falam, que é uma engrenagem para montar uma placa, que a placa está escrita lá, Igreja Mundial do Poder de Deus. Então aquilo lá é uma engrenagem. A obra precisa dos recursos e cada um vai trazer, aquilo ali vai manter aquela engrenagem funcionando. Então o que dá o mantimento é o dízimo e as ofertas, é a sua contribuição na obra de Deus. E é o que é muito criticado hoje em dia. E uma igreja sem a sua oferta, sem o dízimo, não tem como funcionar. Principalmente as evangélicas, né, que não tem o recurso do governo. Glória a Deus. Quem entendeu isso? Então a obra de Deus é uma engrenagem. E essa engrenagem antigamente funcionava muito bem com os apóstolos e as pessoas que eram crentes, que estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Tudo que ela tinha vinha trazer, colocar nos pés dos apóstolos, e assim eles conseguiam manter todo mundo ali bem, todo mundo sem nenhuma necessidade. Diga glória a Deus. Hoje é um pouco diferente, porque nós não temos essa união. É ou não é verdade? Não temos. E às vezes, até mesmo dentro de uma só igreja, existe confusão. Não existe ali uma certa união de todos para que uma obra continue crescendo, desenvolvendo, e assim ela nunca venha a terminar. Glória a Deus. Mas continuando lá na palavra, lendo aqui o versículo 34, não é isso? É o 35 já? E depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha o que? Necessidade. Glória a Deus. É como eu acabando de explicar para vocês como funcionava antigamente. E aí vamos ler no versículo 46, que é outro título, mas também é o mesmo contexto. Diz assim, ó: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exaltação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso aí foi José.
Glória a Deus. Barnabé, ele se tornou companheiro do apóstolo Paulo. Ele vendeu um terreno, um campo, né? Acho que um campo, e trouxe o valor e depositou nos pés dos apóstolos. Glória a Deus. E aí nós vamos, se nós formos ler agora aqui, vai ter o título aí, Ananias e Safira. Nós já conhecemos essa história, né? O que aconteceu com esse casal. Porque eles falaram lá para o apóstolo Pedro que ia trazer uma certa quantia, ia vender o campo, mas na verdade eles não deram o valor certo que foi combinado, e acabaram que os dois morreram por causa disso. O apóstolo Pedro falou: olha, por que vocês tentaram o Espírito Santo? Por que vocês deixaram Satanás colocar no coração de vocês isso? Aí o primeiro foi o marido, morreu. Depois veio a esposa. Aí o Pedro falou assim: não aconteceu com o teu marido, agora também vai acontecer com você. Aqueles que enterraram o teu marido vão enterrar você. Enterrou, ele morreu. Porque a igreja era muito unida. Ali era uma engrenagem que era muito forte. A igreja estava crescendo de uma forma tão grande que espantava. Por isso que veio a perseguição das autoridades. Começaram a perseguir os líderes que estavam convertendo essas pessoas, que era Pedro, que era Tiago, que era João. João teve que fugir para a ilha de Patmos, e lá onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Então, houve uma perseguição muito grande. Glória a Deus. E Paulo se tornou um dos principais perseguidores da igreja cristã. Só que aí ele foi convertido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele falou com ele e ele se converteu, se tornando um dos maiores apóstolos que nós conhecemos até hoje. Glória a Deus. O maior perseguidor se tornou o maior pregador, porque o Evangelho tem esse poder. Glória a Deus. De tirar lá do fundo do poço as pessoas e libertar para se tornar um vaso escolhido. E foi isso que o apóstolo Paulo se tornou, um vaso escolhido por Deus. Glória a Deus. Porque todas as coisas são possíveis para o Senhor. Amém? Então essa palavra ela tem esse poder de transformação muito grande. Glória a Deus. Mas tem que ter também oração. Se tiver oração, é difícil as coisas darem certo. É a verdade. Eles tiveram que orar bastante para poder dar certo. Diga glória a Deus. Então o que eu quero com vocês hoje, pessoal? Passar para vocês hoje. Que nós venhamos ter esse espírito dentro de nós, de união. A igreja ela tem que estar unida. Diga glória a Deus. Como é o nome da igreja do Bispo Luciano? Eu esqueci o nome da igreja. Unidas, Deus proverá. Lembrei da igreja. Unidas, Deus proverá. Né? Pois é. Então, olha o que acontece, né, gente? Nós temos que ter esse espírito. Diga glória a Deus. Procurar se unir. Quanto mais unido, mais forte a igreja dele. A igreja será. Quanto mais confusão, quanto mais separação, quanto mais facções, separações, dissensões, mais fraco e mais frágil a igreja será. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem? Entendeu? Então, nós temos que seguir esse exemplo. Diga glória a Deus. Porque se nós quisermos ser fortalecidos, nós temos que estar unidos. Tem um ditado que fala: a união
faz a força. Não é assim que fala? A união faz a força. E é por aí. É por aí que nós temos que ir. Diga glória a Deus. Quem entendeu isso? Hoje em dia é difícil, mas é possível. Glória a Deus. Eu já pensei muito em ficar ali sozinho. Eu não queria ajuda de ninguém. Que alguém fique nos prometendo, mas a gente tem o mesmo pensamento, não tem medo de às vezes ter problema, mas se a gente for pensar, ninguém é perfeito. Não é verdade? Mas se a gente for querer procurar alguém perfeito, a gente vai cansar e não vai achar. Até mesmo nós não somos perfeitos. Não é verdade? Então como é que a gente tem uma pessoa perfeita ou uma igreja perfeita? Não tem. Não é verdade? A obra de Deus é perfeita, mas os homens que lideram têm suas imperfeições, as suas falhas, né? Fraquezas. Glória a Deus. Esse tempo para cá eu tenho conversado muito com os pastores daqui da Pissar, principalmente com 2 pastores aqui comigo. E agora tem mais um da Batista aqui. Comecei a falar com ele meio assim. Não sei se ele gostou muito, mas estava lá. Já veio um aqui pregar, foi o pastor Rosivaldo, não sei como é o nome dele. Rosinaldo, né? Veio ontem aqui, foi uma bênção aqui também. É diferente o jeito quando eles pregam, diferente do nosso. Mas também ele prega bem. Glória a Deus. Algumas coisas são assim meio aqui muito, eu acho assim meio robótico. A pessoa prega muito aquilo que eles estudam, eles passam de uma pessoa para outra. É igual como a gente às vezes a gente tem coisas, hábitos que nós trouxemos de herança lá dos nossos pais. Vai passando de pai para filho, filho para pai. É ou não é? Tu não pode comer manga com leite, porque vai morrer. Aí a gente já fica meio desconfiado, meio arisco, né? Como diz o pessoal lá da minha terra, meio velhaco. Aí aparece uma manga com leite e você já fica meio, pai, será que eu vou morrer se eu beber isso? É bom, né? Antigamente eu não fazia essa mistura não, eu pensava que ia morrer mesmo. E aí, a gente recebe os ensinamentos, vai passando, a gente fica assim ouvindo, igual como o papagaio. O papagaio, tudo que ele ouve, ele repete. Não são palavras dele, são palavras de outras pessoas que passaram para ele. Então eu sinto às vezes que é assim, mas também tudo é abençoado, tudo está pregando a palavra, tudo está ajudando a compartilhar a palavra de Deus, é uma bênção. Se for olhar, é uma bênção. Glória a Deus. Todo mundo está ajudando ali a compartilhar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, muitos pensam que conhecem, mas não conhecem o Senhor Jesus. Só ouve falar dele, mas não conhece o Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro que eu ouvia muito falar dele, do Senhor Jesus, mas eu não conhecia não. Aí eu peguei e falei assim um dia, eu vou ler a Bíblia. Eu quero conhecer, eu vou investigar. Às vezes você, para conhecer uma pessoa, você tem que investigar. Realmente. Tem que ir a fundo, tem que ver quem é que conhece ele, como é que ele age, e quais lugares que ele frequenta. Você tem que conhecer, para poder você dizer, não, fulano ali é tal pessoa. Não é assim. Aí eu digo, eu vou
eu vou ver quem é mesmo, de quem eles estão falando, que eles amam. Eu conheço esse Senhor Jesus, mas eu não sei qual é a história dele. Aí eu comecei a ler a Bíblia do início até o final do Apocalipse. Quando eu comecei a ler, eu não consegui mais parar de ler a palavra. Eu queria saber mais como é, em que momento da história que o Senhor Jesus nasce e qual é o propósito dele de nascer. O que ele vem trazer a nós? O que ele tem de tão especial? O que ele é? Eu não conhecia, só ouvia falar disso. Mas depois eu fui ler, eu fui entender. Eu estou perdendo muita coisa. Aí depois que eu fui entender que eu estou perdendo muita coisa. Porque o Senhor Jesus, ele é o motivo de tudo. De nós estarmos aqui, de nós termos a vida que nós temos, tudo é Ele. Ele está em todos os lugares. Glória a Deus. Ele tem poder para nos abençoar, Ele tem poder. Então, a gente começa a entrar, a gente começa a se aproximar dele, a gente começa a entender, a conhecer Ele de verdade. E hoje eu posso dizer, eu conheço o Senhor Jesus, e você também. Glória a Deus. Você sabe realmente quem é que você adora, quem é que você está buscando, quem é que você está adorando, o que Ele fez por você, e por que você está agradecendo a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele fez tantas coisas e está fazendo agora, e ainda vai fazer muitas coisas na sua vida. Glória a Deus, irmãos. E o que nós recebemos dele é tão grande e é tão bom para nós que não temos como retribuir o favor que ele fez. Glória a Deus, irmãos. Aí eu posso olhar para trás e dizer assim: eu não conheci o Senhor, só ouvia falar dele, mas agora realmente eu conheço quem é o Senhor Jesus. E hoje Ele é o Deus da minha vida. Glória a Deus, irmãos. Aquilo que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Porque Josué sabia de quem era que tinha tirado ele lá da terra do Egito, quem tinha livrado ele, quem tinha abençoado ele, protegido ele no deserto. Glória a Deus, irmãos. Davi também sabia, todos sabiam. Glória a Deus, irmãos. Quem entendeu essa mensagem? Então, hoje nós conhecemos aqui, nós estamos pregando, evangelizando, falando e vivendo diariamente com Ele, nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. Quem entendeu essa mensagem? Então a igreja é forte e a igreja está sempre unida. E tem o mesmo padrão, a mesma fé. Diga glória a Deus. Essa igreja, ela é quase não, ela é invencível. Ninguém pode vencer essa igreja. Ninguém pode fechar as portas dessa igreja. Glória a Deus. Quem tem essa mensagem? Glória a Deus, irmãos. Nós venhamos levar isso no nosso coração, irmãos. Glória a Deus. Deus, Ele ama essa igreja. Quando eu falo igreja, eu falo vocês. Glória a Deus. Por amor de vocês, Ele não deixou fechar essa igreja. Então, leve isso no seu coração também. Glória a Deus. Sua oração é muito importante para essa igreja. Se você falar uma mínima palavra aqui para Deus, de todo o coração, Ele vai ouvir. Ele não vai deixar que nada venha acontecer. Glória a Deus. Quem tem essa fé? Quem crê nisso? Vamos agradecer a Deus. Fica de pé.